Na verdade, a polarização na política sempre existiu. Se a gente pegar desde a redemocratização, momentos de polarização existiram. Só que a forma como está nessa coisa Lula-Bolsonaro, né, que foi feita nos últimos anos, essa polarização que a rede social ajudou muito, Muito. até porque aquelas pessoas que talvez não estivessem consumindo a política brasileira começaram a se enxergar talvez como participante dela, não por entender, não por gostar, mas por se espelhar em comportamentos desse ou daquele, seja um comportamento de Lula, seja um comportamento de Bolsonaro, seja uma conduta desse ou daquele. Então, quando você traz um público que não participava ativamente da política, a rede social permite. Aí eu faço críticas, né? Porque a rede social acabou tirando muita gente. O que você tem de analista político, analista econômico, até analista de futebol, enfim, que as pessoas tiveram voz. É fundamental que todo mundo tenha voz. Mas assim, chegou um momento que muitas das pessoas acabam replicando informações que talvez elas nem tenham apurado, não tenham confirmado se são verdadeiras. Por isso o fenômeno da desinformação, da fake news. São pessoas que acabam absorvendo aquele conteúdo e replicando sem saber a origem, baseado somente no amor por aquilo, é uma paixão. Então quando você pega ali os bolsonaristas ferrenhos da tropa de choque do bolsonarismo e dizendo isso em relação ao público, ao eleitorado, né? Aquelas pessoas, elas acabam consumindo conteúdo que agrada aos olhos dela, independentemente de ser verdade ou não. E o mesmo vale para quem é da esquerda. Tem algumas pessoas ali, são os lulistas, os esquerdas mais, digamos assim, raiz, ou mais ferrenhos, ou mais apaixonados. Esses caras não conseguem enxergar além do que eles querem enxergar. Além da paixão. E quando você fala de uma terceira via, tem uma diferença muito grande. Tem uma terceira via, que é a que eu concordo com você, que consegue absorver um pouco de cada um, o que faz sentido para cuidado social, mas pensando na liberação econômica e tal. Mas tem que tomar um cuidado para não ser um isentão. Porque a terceira via corre um risco de querer ficar em cima do muro num determinado jeito, que realmente apenas para tentar pegar aquele público que não quer um nem outro. Sim. E o que seria o centrão, na teoria, deveria ter um papel de absorver um pouco disso. E não é, né? A gente tem uma mania de querer um herói. A gente tem uma mania de querer um salvador da pátria. E não existe político que seja herói ou salvador da pátria. Quando você personifica um personagem, você acaba atrelando uma responsabilidade de colocar uma fantasia de super-herói numa liderança política, você está errando. Você está endeusando uma figura. E isso vale para aqueles que endeusam Bolsonaro, ou chamando de mito, ou aqueles que endeusam Lula, trazendo um cenário como se ele fosse a figura mais importante de todo o cenário político. Então as pessoas têm que parar de endeusar. Elas têm que escolher a figura de acordo com o plano de governo, com a visão de Brasil, como esse ou aquele candidato enxerga o futuro do nosso país, como ele vai ser visto internacionalmente, ou localmente, ou regionalmente. Então quando a pessoa tira, aí novamente eu volto a falar, tem que ser um pouco mais, menos apaixonado. Tem que ser um pouco mais frio, mais pragmático, num cenário de uma escolha. E as pessoas não são assim. Nós não somos assim. A gente vai muito pela paixão em tudo na vida, né? A gente vai na paixão pelo time do futebol, a gente vai na paixão por alguma coisa que nos agrade ali, um determinado segmento, e aí na política está sendo assim também. Então, eu acho que essa polarização cresceu muito, ela deve continuar por muito tempo, e eu ouso dizer, Lucas, que mesmo que surja um outro nome, sempre vai existir uma polarização, talvez entre esse outro nome e algum nome da polarização anterior. A gente vive muito, as pessoas gostam muito do fla-flu, né? Daquela coisa do ou esse ou aquele, ou 880, não tem um meio termo, né? É meio que cultural, meio que natural das pessoas. Então por isso que eu acho que você falar que vai acabar a polarização, não. Acho que vão mudar os personagens.